Deus transforma meu choro em fé fortalecida para que eu persista e colha as bênçãos. Há momentos em que as lágrimas não vêm apenas da dor visível, mas do cansaço de continuar acreditando sem ver mudanças imediatas. Você ora, persevera, tenta permanecer firme, mas o coração se pergunta até quando será necessário suportar. E é exatamente nesse ponto que muitos se confundem, achando que chorar é sinal de fraqueza, quando na verdade pode ser o lugar onde Deus está fortalecendo a fé de forma mais profunda. Deus não desperdiça lágrimas, nenhuma delas cai sem propósito quando o coração permanece voltado para Ele. O que parece apenas sofrimento é, muitas vezes, o ambiente onde a fé deixa de ser superficial e passa a ser sólida. Não uma fé baseada em respostas rápidas, mas uma fé que aprende a permanecer mesmo quando o silêncio parece prolongado. Este caminho não é sobre negar a dor nem romantizar o sofrimento. É sobre compreender como Deus transforma lágrimas em maturidade espiritual, como Ele usa a dor para ensinar perseverança e como a fé fortalecida se torna a base para uma colheita que não destrói o coração. Porque as bênçãos que permanecem são entregues a quem aprendeu a confiar, mesmo chorando. As lágrimas são uma linguagem que Deus compreende profundamente. Antes mesmo que você consiga explicar o que sente, Ele já conhece o peso que o coração carrega. Muitas pessoas tentam ser fortes o tempo todo, escondem o choro, reprimem a dor e seguem adiante como se nada estivesse acontecendo. Mas Deus não exige esse tipo de força. Ele acolhe a fragilidade que se apresenta com sinceridade. Quando você chora diante de Deus, algo importante acontece. A fé deixa de ser apenas um discurso aprendido e se torna relacionamento verdadeiro. As lágrimas quebram defesas, desmontam máscaras e criam espaço para que Deus trate o interior com mais profundidade. Não é fraqueza se apresentar vulnerável diante dele. É maturidade espiritual reconhecer que não se consegue caminhar sozinho. Existe uma diferença entre lágrimas que afastam e lágrimas que aproximam. Quando a dor é vivida sem Deus, ela endurece. Quando é entregue a Ele, ela amolece o coração. Nesse processo, a fé começa a ser fortalecida de dentro para fora. Você aprende a confiar não apenas quando tudo vai bem, mas quando tudo parece instável. Isso muda completamente a base da sua fé. Deus usa as lágrimas para ensinar dependência verdadeira. Enquanto tudo está sob controle, a fé pode permanecer superficial. Mas quando a dor chega, ela revela onde o coração realmente se apoia. E quando esse apoio se desloca para Deus, a fé deixa de ser circunstancial e se torna firme. Não porque as lágrimas cessaram, mas porque o coração aprendeu a confiar mesmo chorando. Se você tem derramado lágrimas em silêncio, saiba que elas não estão sendo ignoradas. Deus está ouvindo aquilo que você ainda não consegue expressar em palavras. E nesse lugar de dor entregue, Ele começa a fortalecer a fé de forma que nenhuma circunstância futura será capaz de destruir. Há uma pergunta que surge com frequência no coração de quem chora há muito tempo. Por que Deus permite que a dor se prolongue além do que imaginávamos suportar? Essa pergunta não nasce da falta de fé, nasce do cansaço de quem continua acreditando mesmo ferido. E é exatamente aí que Deus começa a trabalhar de forma mais profunda. Deus não mede o tempo como nós medimos. Ele não trabalha para aliviar apenas o desconforto imediato, mas para formar algo que permaneça quando o alívio chegar. Quando a dor se estende, a fé é convidada a amadurecer. Não aquela fé que depende de respostas rápidas, mas a fé que aprende a confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entende o processo. Muitos associam a demora ao abandono, quando na verdade ela é sinal de cuidado. Deus sabe que certas estruturas interiores só se fortalecem sob pressão. Uma fé que nunca foi provada se quebra facilmente quando surgem novas dificuldades. Por isso, Ele permite que o sofrimento permaneça tempo suficiente para que a fé deixe de ser frágil e se torne resistente. Nesse período, o coração aprende a orar de forma diferente. As palavras diminuem, a sinceridade aumenta.
A oração deixa de ser negociação e passa a ser entrega. A pessoa já não busca apenas solução, busca presença, e essa mudança é decisiva. Porque a fé que se ancora na presença de Deus não se perde quando as circunstâncias oscilam. Deus permite a dor durar mais, porque Ele está protegendo você de uma fé rasa. Ele está construindo perseverança, não apenas alívio. E a perseverança é o que sustenta as bênçãos quando elas chegam. Sem ela, aquilo que vem de Deus pode até ser recebido, mas não é mantido. Se hoje você sente que está suportando mais do que imaginava ser capaz, isso não significa que Deus se esqueceu de você. Significa que Ele está fortalecendo sua fé, para que quando a colheita chegar, você não desista no primeiro vento contrário. A dor que permanece por um tempo está formando uma fé que permanecerá por toda a vida. Existe uma diferença profunda entre chorar em desespero e chorar em rendição. O desespero nasce quando a dor parece não ter sentido, quando o coração luta contra a realidade e tenta forçar uma saída imediata. A rendição, por outro lado, não elimina a dor, mas muda a forma como ela é vivida. É quando o coração para de lutar contra Deus e começa a se apoiar nele. No início, quase todo choro é misturado com medo. Medo de perder, medo de não suportar, medo de que nada mude. Mas à medida que a fé começa a amadurecer, algo se transforma. As lágrimas continuam, mas já não carregam o mesmo peso de revolta. Elas passam a carregar entrega, e essa transição é um marco espiritual importante. Quando a pessoa aprende a chorar diante de Deus, sem exigir explicações imediatas, a fé se aprofunda. Ela entende que não precisa compreender tudo para continuar confiando. Essa rendição não é passividade, é confiança ativa. É decidir permanecer mesmo quando não há garantias visíveis. Deus trabalha intensamente nesse ponto, porque a rendição quebra a resistência interior que impede o crescimento espiritual. Enquanto o coração luta para manter controle, a fé fica limitada. Quando o controle é entregue, a fé encontra espaço para crescer. E é nesse espaço que a perseverança nasce de forma saudável. A rendição também cura expectativas distorcidas. A pessoa deixa de medir Deus apenas pelo resultado e passa a reconhecê-lo no processo. Isso muda tudo. A dor já não define a relação com Deus. Ela se torna parte do caminho, não o centro dele. E a fé começa a se fortalecer de forma silenciosa, mas consistente. Se você percebe que suas lágrimas já não são mais gritos de revolta, mas orações silenciosas de entrega, isso é sinal de crescimento espiritual. Deus está transformando seu choro em confiança. E essa confiança será a base para perseverar até o fim, sem perder o coração, sem endurecer a fé e sem desistir do que Ele ainda vai realizar. As lágrimas têm um poder que poucos percebem. Elas quebram o orgulho silencioso que impede a fé de crescer. Enquanto tudo está sob controle, o coração tende a se apoiar mais na própria força do que em Deus. A dor vem exatamente para desmontar essa falsa segurança, não para humilhar, mas para libertar. Deus não constrói fé verdadeira sobre autossuficiência. Quando o choro chega, Ele expõe limites. Mostra que nem tudo pode ser resolvido com esforço, estratégia ou resistência emocional. Esse confronto é necessário, porque uma fé que depende da própria capacidade se esgota rapidamente. Já a fé que nasce da dependência aprende a descansar mesmo quando não há respostas claras. Deus permite que o orgulho seja quebrado pelas lágrimas, porque só um coração humilde consegue receber fortalecimento verdadeiro. A humildade não nasce do discurso, nasce do reconhecimento sincero da própria fragilidade. E quando isso acontece, a fé deixa de ser competição com Deus e passa a ser cooperação com Ele. Nesse estágio, algo profundo acontece dentro da pessoa. Ela para de tentar provar que é forte o tempo todo, para de se culpar por sentir dor, para de esconder feridas espirituais. Essa liberdade interior cria espaço para que Deus cure, ensine e fortaleça de forma mais eficaz. A fé já não precisa ser exibida, ela passa a ser vivida. Jesus nunca exaltou a fé que se sustenta na aparência.
Ele honrou a fé simples, humilde e dependente. As lágrimas colocam o coração exatamente nesse lugar. Elas lembram que não somos autossuficientes, mas somos cuidados. E essa consciência fortalece a fé de um jeito que nenhuma vitória rápida conseguiria. Se você sente que a dor tem quebrado resistências internas e ensinado você a depender mais de Deus, isso não é retrocesso, é avanço espiritual. Deus está retirando o que impediria sua fé de amadurecer. E uma fé livre do orgulho é uma fé preparada para perseverar, crescer e sustentar as bênçãos que virão. Há momentos em que o silêncio de Deus dói mais do que a própria dor. Você ora, chora, clama, espera, e o que recebe parece ser apenas silêncio. Muitos interpretam isso como ausência, mas o silêncio de Deus quase nunca é abandono. Na maioria das vezes, é um espaço onde a confiança está sendo treinada de forma profunda. Deus fala quando quer ensinar, mas Ele silencia quando quer fortalecer. Se Ele respondesse a tudo imediatamente, a fé continuaria dependente de estímulos constantes. O silêncio obriga o coração a decidir se continuará confiando mesmo sem confirmações visíveis. E essa decisão fortalece a fé de um jeito que nenhuma palavra faria. Nesse período, algo importante acontece. A pessoa começa a perceber se sua fé estava apoiada em respostas ou em relacionamento. Quando as respostas cessam, o relacionamento é testado. Quem permanece aprende a confiar não no que Deus faz, mas em quem Deus é. Essa mudança é essencial para quem precisa perseverar até a colheita. O silêncio também purifica as motivações. Muitas orações deixam de ser repetidas mecanicamente e passam a ser sinceras. O coração se apresenta como está, sem enfeites espirituais. E Deus trabalha com verdade. Ele não se revela plenamente a corações que apenas buscam alívio, mas àqueles que buscam intimidade. Quando o silêncio é vivido com rendição, ele se torna escola. A fé aprende a caminhar sem muletas emocionais. Aprende a permanecer mesmo quando não sente nada extraordinário. Essa perseverança silenciosa é preciosa diante de Deus. Ela constrói uma fé firme que não oscila conforme as circunstâncias. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, mas ainda assim decide continuar confiando, isso é sinal de fortalecimento real. Ele está treinando sua fé para que, quando as bênçãos chegarem, você não dependa de sinais constantes para permanecer firme. Essa fé silenciosa é a que persevera e colhe, mesmo depois de longas noites de lágrimas. As lágrimas também têm uma função que muitos ignoram. Elas limpam o coração de amarguras que poderiam destruir a fé com o tempo. Quando a dor não é tratada diante de Deus, ela se acumula. Vira ressentimento, desconfiança e endurecimento interior. A pessoa continua crendo, mas já não confia com a mesma leveza. Deus não permite esse acúmulo sem intervir. Quando você chora na presença de Deus, algo começa a ser dissolvido por dentro. Mágoas antigas vêm à tona. Decepções que foram empurradas para o fundo do coração se revelam. Não para ferir novamente, mas para serem curadas. A fé fortalecida não é aquela que nunca sofreu, mas aquela que permitiu que Deus tratasse cada ferida com verdade. Deus sabe que uma fé amarga não persevera. Ela até resiste por um tempo, mas se cansa rapidamente. Por isso, Ele usa o choro como instrumento de limpeza interior. Cada lágrima entregue impede que a dor se transforme em veneno espiritual. O coração permanece sensível, ensinável e aberto à ação do Espírito Santo. Nesse processo, a pessoa começa a perceber que já não reage como antes. Situações que antes despertavam revolta, agora geram reflexão. Palavras que feriam profundamente, agora são filtradas com mais maturidade. Isso não é frieza emocional. É cura espiritual acontecendo em silêncio. A fé que passou pelo processo de limpeza se torna mais forte porque não carrega pesos desnecessários. Ela não luta contra pessoas, não compete com circunstâncias, não se desgasta tentando provar nada. Ela confia. E essa confiança nasce de um coração que foi tratado, não apenas confortado. Se você sente que, através das lágrimas, Deus tem tocado em feridas antigas,
e transformado sua forma de reagir. Isso é um sinal claro de fortalecimento espiritual. Ele está removendo o que impediria sua fé de perseverar até a colheita. Uma fé limpa por dentro consegue caminhar mais longe, mais leve e mais firme. Perseverar não é simplesmente aguentar a dor até que ela passe. Perseverança verdadeira nasce quando o coração se alinha com Deus no meio da dor. Muitas pessoas resistem por obrigação, por medo ou por costume, mas isso gera desgaste interior. Deus não chama seus filhos para apenas suportar. Ele chama para permanecer com sentido, com direção e com fé fortalecida. Quando a perseverança é apenas resistência, o coração endurece. A pessoa continua caminhando, mas perde a sensibilidade espiritual. Já a perseverança que nasce do alinhamento produz crescimento. Ela ajusta expectativas, purifica motivações e fortalece a confiança. Nesse estágio, a fé deixa de lutar contra a realidade e passa a caminhar com Deus dentro dela. Deus trabalha esse alinhamento porque Ele sabe que a colheita exige estrutura interior. Não basta chegar até a bênção, é preciso ter maturidade para sustentá-la. A perseverança alinhada ensina a esperar sem murmurar, a obedecer sem negociar princípios e a confiar mesmo quando o caminho parece longo demais. Aqui acontece uma mudança importante. A pessoa para de perguntar apenas quando tudo vai acabar e começa a perguntar o que Deus está formando nela. Essa mudança de pergunta revela crescimento espiritual. O foco sai do sofrimento e se volta para o propósito. A dor continua existindo, mas já não governa as decisões. Perseverar com alinhamento também protege o coração da comparação. Você entende que cada processo tem seu tempo e que a pressa do outro não define seu ritmo. Isso gera paz. E a paz é essencial para continuar caminhando sem se esgotar antes da colheita. Se você percebe que hoje consegue permanecer fiel sem perder a fé, mesmo sem respostas imediatas, isso é sinal de que Deus está alinhando seu coração. Ele não está apenas ajudando você a sobreviver a essa fase. Ele está preparando você para atravessar outras fases no futuro com mais força, mais discernimento e uma fé que não se quebra facilmente. As expectativas não tratadas são uma das maiores causas de enfraquecimento da fé durante o sofrimento. Muitas lágrimas não vêm apenas da dor em si, mas do choque entre o que se esperava e o que aconteceu. Quando a realidade não corresponde ao que o coração idealizou, surge frustração e a fé começa a ser questionada. Deus não ignora isso. Ele trabalha exatamente nesse ponto. Deus não destrói expectativas para ferir. Ele as refina para fortalecer. Expectativas imaturas criam uma fé frágil, dependente de cenários favoráveis. Quando essas expectativas são confrontadas, a fé tem duas opções: se romper ou amadurecer. E é nesse momento que Deus atua com profundidade, ajustando o que estava desalinhado. Ao longo do processo, a pessoa aprende que Deus não é obrigado a agir da forma que ela imaginou. Aprende que fé não é controlar resultados, mas confiar no caráter de Deus quando os resultados fogem do planejado. Esse aprendizado dói, porque envolve abrir mão de certezas falsas. Mas ele fortalece, porque constrói uma fé que não depende de previsões humanas. As lágrimas que surgem nesse estágio não são sinal de derrota, são sinal de transição. Algo antigo está sendo desmontado para dar lugar a uma fé mais sólida. Uma fé que não exige garantias imediatas. Uma fé que aprende a esperar sem se revoltar. Uma fé que entende que Deus continua bom, mesmo quando a resposta é diferente do esperado. Quando as expectativas são purificadas, o coração se torna mais leve. A comparação diminui. A cobrança cessa. A fé deixa de ser uma lista de exigências e se torna um relacionamento de confiança. E essa mudança é essencial para perseverar até a colheita, porque quem carrega expectativas irreais se frustra antes de ver o cumprimento das promessas. Se você percebe que suas lágrimas têm revelado expectativas que precisavam ser ajustadas, isso não é perda, é fortalecimento. Deus está ensinando você a confiar mais nele do que nos cenários que imaginou.
E uma fé que passou por esse ajuste não se quebra facilmente quando novas provações surgem. As decepções repetidas têm um efeito poderoso sobre a fé. Quando algo dói uma vez, o coração sente. Quando dói várias vezes, o coração começa a se proteger. É nesse ponto que muitos se fecham, não por falta de fé, mas por medo de sofrer novamente. Deus conhece esse mecanismo interior e trabalha com cuidado para que a proteção não se transforme em endurecimento. Deus não fortalece a fé eliminando decepções imediatamente, mas ensinando o coração a atravessá-las sem perder a confiança. Cada decepção vivida na presença dele se transforma em aprendizado silencioso. A pessoa aprende a não colocar toda a esperança em pessoas, em processos ou em resultados específicos. Aprende a firmar a fé em algo mais sólido. A repetição da dor ensina discernimento. O coração passa a escolher melhor onde depositar expectativas. Isso não gera frieza, gera sabedoria. A fé amadurecida entende que nem tudo que decepciona destrói. Algumas coisas apenas revelam onde o apoio estava mal colocado. E essa revelação é essencial para que a fé não seja constantemente abalada. Nesse estágio, a força espiritual cresce de maneira discreta. Você percebe que situações que antes quebrariam você agora apenas cansam, mas não destroem. A dor ainda existe, mas já não domina. A fé não grita, não se exalta, não precisa provar nada. Ela permanece. E essa permanência silenciosa é sinal de fortalecimento real. Deus permite decepções repetidas, não para acostumar você à dor, mas para ensinar você a confiar com mais maturidade. Uma fé que sobrevive a decepções sucessivas se torna resistente, não por dureza, mas por clareza. Ela sabe em quem confia e por que continua caminhando. Se você sente que já foi ferido mais de uma vez, mas ainda assim permanece crendo, isso não é ingenuidade, é força espiritual sendo formada. Deus está construindo em você uma fé que não depende de promessas humanas, mas da fidelidade dele. E essa fé é capaz de perseverar até a colheita sem se perder no caminho. Existe um ponto essencial que define se a fé permanecerá firme até a colheita. Compreender que crer não é o mesmo que perseverar. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas desistem no meio do caminho porque não desenvolveram resistência espiritual. Deus trabalha para que a fé não seja apenas convicção interior, mas força contínua, capaz de atravessar longos períodos sem recompensa visível. A fé inicial se alimenta de promessas. A fé fortalecida se sustenta na perseverança. Crer é aceitar que Deus pode agir. Perseverar é continuar confiando quando Ele ainda não agiu da forma esperada. Essa diferença separa quem apenas começa a caminhada de quem chega ao fim sem perder o coração no processo. Deus permite que a perseverança seja exigida porque as bênçãos que realmente transformam a vida precisam ser sustentadas ao longo do tempo. Sem perseverança, a fé se torna instável. A pessoa oscila conforme as circunstâncias, ora confiante, ora desanimada. A perseverança estabiliza a fé e a torna confiável. Nesse estágio, a fé aprende a caminhar sem aplausos, sem confirmações constantes e sem sinais extraordinários. Ela se firma na certeza de que Deus é fiel, mesmo quando o caminho parece longo. Essa fé não se apoia em emoções passageiras, mas em convicções profundas que foram testadas e aprovadas. Perseverar também ensina disciplina espiritual. O coração aprende a manter práticas simples como oração e confiança diária, mesmo quando não sente entusiasmo. Essa constância constrói uma fé sólida, capaz de resistir ao desgaste do tempo. Deus confia grandes colheitas a quem demonstrou fidelidade contínua, não apenas entusiasmo inicial. Se você percebe que continua caminhando, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem respostas claras, isso é sinal de perseverança sendo formada. Deus está fortalecendo sua fé para que, quando as bênçãos chegarem, você não as abandone no primeiro desafio. A perseverança é o elo que liga a promessa à colheita.
As bênçãos que Deus prepara raramente chegam apenas para consolar. Elas chegam para confiar responsabilidade. Por isso, antes de entregar algo novo, Deus fortalece a fé por meio das lágrimas. Ele sabe que aquilo que vem sem preparo pode se tornar peso. Aquilo que vem sem maturidade pode afastar o coração dele. A dor, quando vivida com Deus, prepara o interior para sustentar o que virá. Muitos desejam o conforto das bênçãos, mas poucos refletem sobre o que elas exigem. Crescimento traz decisões mais difíceis, visibilidade maior e provas mais sutis. Deus não expõe um coração frágil a esse nível de responsabilidade. Ele forma primeiro. As lágrimas são parte desse processo formativo. Elas ensinam dependência, discernimento e humildade. Quando a fé é fortalecida no sofrimento, o coração aprende a receber sem se exaltar. Aprende a administrar sem se apegar. Aprende a servir sem se perder. Essa preparação não acontece em momentos de facilidade, mas nos dias em que a pessoa precisa continuar fiel, mesmo sem sentir alegria. É aí que Deus observa quem está pronto para receber algo maior, sem perder a essência. A fé que passou pela dor entende que a bênção não é um fim em si mesma. Ela é um meio para cumprir propósitos mais amplos. Isso muda a relação com aquilo que Deus entrega. O coração não idolatra, não se apressa, não se afasta. Ele permanece alinhado. E essa postura protege a pessoa quando o cenário muda. Se você sente que suas lágrimas têm ensinado você a ser mais responsável, mais consciente e mais dependente de Deus, isso não é atraso, é preparo. Deus está fortalecendo sua fé para que as bênçãos que virão não o afastem dele, mas o aproximem ainda mais. O sofrimento tratado na presença de Deus prepara você para receber sem se perder. Em muitos momentos, Deus usa o sofrimento para restaurar algo que foi sendo perdido ao longo do tempo, a identidade espiritual. A dor prolongada expõe falsas definições sobre quem você é. Quando tudo vai bem, é fácil confundir identidade com desempenho, com resultados ou com reconhecimento. Mas quando as lágrimas chegam, essas construções frágeis começam a ruir. E é nesse espaço que Deus age. Deus não permite que a identidade permaneça apoiada apenas no que você faz ou no que conquista. Ele quer que ela esteja firmada em quem você é nele. As lágrimas ajudam a desmontar títulos, expectativas humanas e imagens que o coração tentou sustentar. Isso dói, porque mexe com o ego, com o orgulho e com a necessidade de aprovação. Mas essa dor liberta. Quando a identidade é restaurada, a fé muda de lugar. Ela deixa de buscar validação externa e passa a descansar na filiação. Você entende que continua sendo amado mesmo quando não produz, mesmo quando falha, mesmo quando chora. Essa revelação fortalece a fé de uma forma que nenhuma conquista conseguiria fortalecer. Deus sabe que uma fé sem identidade sólida se perde facilmente quando as bênçãos chegam. Por isso, Ele trabalha primeiro no interior. As lágrimas não estão destruindo você. Estão removendo camadas que não sustentariam o que está por vir. A fé que nasce desse processo é mais segura, mais consciente e mais estável. Nesse estágio, o coração para de se comparar e de se medir pelo que falta. A identidade restaurada gera paz. Você já não precisa provar nada, já não precisa se justificar, já não precisa correr para ser aceito. Isso cria espaço para uma fé madura, capaz de perseverar sem se perder. Se você sente que, em meio à dor, Deus tem redefinido quem você é, isso é sinal de restauração profunda. Ele está fortalecendo sua fé para que, quando as bênçãos se manifestarem, elas encontrem um coração firme, seguro e alinhado. Uma fé que sabe quem é em Deus permanece mesmo depois da colheita. Chega um momento em que a fé deixa de se manifestar em palavras intensas e passa a se expressar em uma confiança tranquila. Não é ausência de dor, nem negação do que foi vivido. É a certeza silenciosa de que, mesmo tendo chorado, você não foi destruído. Algo se firmou por dentro. A fé já não precisa provar nada. Ela simplesmente permanece. Essa confiança não nasce de vitórias rápidas.
mas de processos longos atravessados com Deus. Depois de tantas lágrimas, o coração aprende que não precisa reagir a cada abalo. Aprende a esperar sem se desesperar. Aprende a caminhar sem exigir garantias imediatas. Essa quietude interior é sinal de força espiritual real. Quando a fé alcança esse estágio, as emoções deixam de governar as decisões. Você já não se move apenas pelo que sente no momento. Discernimento passa a conduzir escolhas. O medo perde espaço. A ansiedade diminui. Não porque tudo está resolvido, mas porque a fé aprendeu a confiar no caráter de Deus acima das circunstâncias. Deus valoriza profundamente essa confiança silenciosa, porque ela revela maturidade. A pessoa não precisa mais de confirmações constantes para continuar fiel. Ela sabe em quem confiou. E essa certeza sustenta o coração quando novas provações surgem. A fé não volta ao ponto inicial. Ela avança com estabilidade. Essa fase também traz paz nas relações. Você já não discute para se defender. Já não reage para se afirmar. Já não se desgasta tentando convencer ninguém. A fé fortalecida ensina a descansar. E esse descanso interior protege o coração contra recaídas emocionais que poderiam enfraquecer tudo o que foi construído. Se você percebe que hoje consegue permanecer confiante, mesmo sem grandes manifestações externas, isso é sinal de que Deus transformou lágrimas em solidez. Sua fé não é mais frágil, ela é firme. E essa firmeza silenciosa é exatamente o que permitirá perseverar até o fim e receber as bênçãos sem perder o equilíbrio. Existe um momento muito significativo na caminhada espiritual em que a pessoa começa a perceber que a fé já está mais forte, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Antes, a dor dominava os pensamentos. Agora, ela existe, mas já não governa o coração. Essa percepção é sutil, porém poderosa, porque revela crescimento interior antes da mudança exterior. Deus costuma fortalecer a fé antes de transformar o cenário. Ele prepara o interior para que, quando a bênção chegar, ela encontre equilíbrio, discernimento e maturidade. Por isso, muitas vezes a paz começa a se manifestar antes da resposta. A confiança surge antes da solução. A perseverança se consolida antes da colheita. Esse é um sinal claro de que algo já foi feito por dentro. Nesse estágio, você começa a reagir de forma diferente às mesmas situações. O que antes gerava desespero, agora gera oração. O que antes provocava revolta, agora convida à reflexão. Isso não acontece porque você se tornou indiferente, mas porque sua fé foi fortalecida ao longo do processo. O coração aprendeu a confiar, mesmo sem garantias visíveis. Deus permite que você perceba esse fortalecimento para que não dependa exclusivamente de mudanças externas para se sentir seguro. A fé amadurecida não exige provas constantes. Ela reconhece o agir de Deus, mesmo quando o cenário permanece desafiador. Essa confiança prepara o coração para receber sem se perder quando a resposta finalmente se manifestar. Muitos desanimam porque esperam sentir força apenas depois da vitória. Mas Deus trabalha de forma inversa. Ele fortalece primeiro, para que a vitória não seja necessária para sustentar a fé. Quando a bênção chega, ela encontra um coração firme, não carente. Um coração preparado, não ansioso. Se você percebe que hoje consegue permanecer em paz, mesmo sem ver tudo resolvido, isso é um sinal claro de crescimento espiritual. Deus já transformou suas lágrimas em fé fortalecida, e essa fé é a base que sustentará você, não apenas durante a espera, mas também quando as bênçãos começarem a se manifestar. Chega o momento em que a perseverança deixa de ser apenas resistência e se torna confiança madura. A fé que passou pelas lágrimas já não caminha com medo de perder o que ainda nem chegou. Ela entende que as bênçãos não são um prêmio pela dor, mas uma consequência de um coração que permaneceu fiel enquanto era formado. Esse entendimento muda completamente a forma de receber o que Deus entrega. Quando a colheita começa a se aproximar, Deus observa algo essencial: se o coração continua dependente dele. A fé fortalecida pelas lágrimas
Não se exalta quando as portas se abrem, nem se distancia quando a resposta vem. Ela permanece humilde, consciente de que foi sustentada no processo e continuará sendo sustentada depois da vitória. As bênçãos que chegam após um tempo de perseverança não têm o objetivo de apagar a dor passada, mas de revelar que ela não foi em vão. Cada lágrima contribuiu para formar discernimento, equilíbrio e responsabilidade. Por isso, meu coração já não recebe com ansiedade, mas com gratidão silenciosa. Já não teme perder, porque aprendeu a confiar. Deus não entrega colheita a quem não está pronto para permanecer depois dela. A fé que perseverou entende que a presença de Deus é mais importante do que qualquer conquista. Isso protege o coração de recaídas espirituais, de orgulho e de dependência excessiva das circunstâncias. A fé permanece firme tanto no vale quanto na abundância. Se você chegou até aqui sem abandonar a fé, mesmo chorando, mesmo cansado, mesmo sem respostas claras, isso não foi fraqueza, foi formação. Deus transformou suas lágrimas em força espiritual, e essa força permitirá que você receba as bênçãos sem se afastar dele, sem se perder no caminho e sem esquecer quem sustentou você em cada passo. Tudo o que foi vivido até aqui não foi um desvio, nem um atraso no plano de Deus. As lágrimas, o silêncio, as decepções e o cansaço fizeram parte de um processo intencional de fortalecimento interior. Deus não estava apenas esperando você suportar. Ele estava formando em você uma fé capaz de permanecer. Uma fé que não depende de cenários favoráveis, nem de respostas imediatas, nem de emoções estáveis para continuar confiando. Ao longo desse caminho, sua fé foi sendo purificada, ajustada e amadurecida. O que antes parecia fragilidade se transformou em sensibilidade espiritual. O que parecia perda se tornou discernimento. O que parecia demora se revelou preparo. Deus trabalhou onde ninguém via, no lugar mais profundo do coração, para que o que viesse depois não destruísse aquilo que ele estava construindo dentro de você. A perseverança que nasceu nesse processo não é fruto de força humana, mas de dependência aprendida. Você aprendeu a permanecer não porque tudo ficou fácil, mas porque passou a confiar em Deus acima das circunstâncias. Essa é a fé que permanece no vale e também na colheita. A fé que não se perde quando recebe, porque foi sustentada quando chorava. Se hoje você consegue olhar para trás e perceber que ainda está de pé, mesmo depois de tantas lágrimas, isso é evidência de que Deus esteve presente em cada etapa. Ele transformou dor em estrutura, choro em maturidade e espera em preparação. E aquilo que ele preparou não chega para afastar você dele, mas para confirmar que permanecer valeu a pena. Continue caminhando com essa fé fortalecida. Não apresse o tempo, não despreze o processo e não minimize o que Deus já fez dentro de você. As bênçãos que vêm após lágrimas não são apenas conquistas visíveis, são testemunhos silenciosos de um coração que aprendeu a confiar, perseverar e permanecer fiel até o fim.